Oi, estamos aqui em mais uma atividade do GPOST, uma atividade de reflexão teórica. Eu estou aqui com o professor Antônio Marcondes, eu sou Frederico Costa, e nós vamos trabalhar, bater um papo sobre dialética marxista e pós-modernismo. É um tema muito atual, porque foi com o pós-modernismo, né, em suas diversas tendências, que insuflou o debate no sentido de um certo desinteresse pelos fatos objetivos. Então, não existiriam mais os fatos, a realidade objetiva. O que existiria seriam interpretações subjetivas, narrativas. Então, o pensamento deixou de expressar a riqueza da realidade. Então, diante disso, é que é necessário uma reflexão, é necessário um retorno ao pensamento do Marx, entendemos, né? O Marx vai falar de dialética marxista ao falar, por exemplo, no Capital, em um pós-fácil do Capital, vai falar que o método dele era dialético. Também vai falar na contribuição à crítica da economia política que o método dele era do abstrato ao concreto. Também o Marx é riquíssimo, né, em dizer que fala de totalidade, fala de contradições, fala de historicidade, fala de momento predominante, fala de quantidade, fala de qualidade. Então, isso é muito importante, nós vamos desenvolver uma série de reflexões, de diálogos, né, em torno dessa temática, no sentido de divulgar, né, e de debater com quem quiser, da necessidade da retomada da dialética marxista, para não só compreender a realidade, mas compreender a realidade ao mesmo tempo que se está intervindo na realidade. Então, eu queria, certo, passar para o Marcondes já com uma pergunta, né? Quais são os parâmetros, né? Vamos dizer, quais são as coordenadas do pensamento pós-moderno? Né? Quando a gente fala de pensamento pós-moderno, claro que são vários autores, várias perspectivas, mas tem uma série de coordenadas. Né? E eu queria que o Marcondes, pelo menos, explicitasse essas coordenadas no sentido, naqueles pontos onde, de maneira mais aberta, elas se contrapõem à dialética marxista, né, no sentido de sua cientificidade, né, o seu compromisso radical de entender a realidade e modificar a realidade. Obrigado, Fred, pela pergunta. Agradecer por estar aqui mais uma vez, dando essa contribuição. O pensamento pós-moderno, ou melhor, o discurso teórico pós-moderno, né, concebe a realidade como uma expressão da fragmentação, né? A ideia de que a realidade é uma miríade de representações, né? Ou seja, não há uma realidade ontológica para o pensamento pós-moderno, ou o discurso pós-moderno. Não há uma realidade ontológica. Não há uma essência em si das coisas. Esse é um dos postulados fundamentais do pensamento pós-moderno. Ou seja, eles negam a ideia de que possa existir uma realidade objetiva em si, né? Essa ideia, ela tem como fundamento uma
um pensamento de Nietzsche, né? Que tem como principal característica afirmar que não há fatos, há significações. O Nietzsche vai fazer vai desenvolver essa ideia no para além do bem e do mal, né? Portanto, ou seja, a realidade é uma expressão do pensamento, né? Pensamento que confere sentido à realidade, né? Então, não há fatos em si, concretos, dialeticamente articulados, mas significações que estão diretamente ligadas ao subjetivismo das ideias, né? Ou pensamento meramente subjetivista. É a ideia de que o indivíduo ele pensa, reflete a realidade conforme a sua intuição, os seus sentimentos, né? Ou seja, não há um critério objetivo, cientificamente fundamentado, sobre os fundamentos da realidade em si. Então, isso ou seja, o pensamento pós-moderno é um pensamento anti-ontológico. E aqui há uma fronteira bem delimitada com relação à dialética marxista, que pensa exatamente o contrário. A realidade existe enquanto uma objetividade historicamente determinada, socialmente articulada. Portanto, há uma essência da vida, da existência humana, né? François Lyotard é considerado o expoente, um dos expoentes, vamos dizer assim, do pensamento pós-moderno. Em 1979, ele publicou um livro chamado A Condição Pós-Moderna, cuja principal ideia se baseia na afirmação de que as metas narrativas como o marxismo, o iluminismo, elas faliram, né? Ou seja, elas não dão mais conta da pluralidade do mundo, dos processos sociais, do desenvolvimento tecnológico, das mudanças estruturais da sociedade. Portanto, ele vai desacreditar na legitimidade das metas narrativas tradicionais. Bom, nesse sentido, ele vai negar a totalidade, né? E vai constituir, portanto, uma corrente, ou melhor, vai contribuir para o surgimento de várias correntes vinculadas ao pensamento pós-moderno que vão justificar suas ideias exatamente em contraposição a todo o legado da modernidade, ou seja, a razão universal, a emancipação do sujeito, a revolução, o particular em detrimento do universal, né? Então, o pensamento pós-moderno baseia seus argumentos nesses postulados, né? O Lyotard, ele basicamente discute a crise da legitimidade do saber científico da modernidade, né? De acordo com ele, os novos processos tecnológicos, informacionais, engendraram uma nova forma de vida social e cultural, possibilitando assim aos indivíduos traçarem novos caminhos de realização no curso das constantes transformações do momento histórico atual, né? Que década de 70, 80. Então, nesse sentido, o Lyotard, o livro de Lyotard funda a discussão sobre a pós-modernidade como uma mudança geral na condição humana, né? Então, para ele, a pós-modernidade é um novo momento histórico, né? E aí, o pensamento pós-moderno, ou seja, as correntes do pensamento pós-moderno que se desenvolveram a partir das contribuições de Lyotard e de outros também,
vão fundamentar seus postulados teóricos, né, a partir dessa perspectiva. A fragmentação da realidade, né, a negação da ontologia do mundo, né, ou seja, do aspecto ontológico da vida humana, né? Então, a sua lógica de transformação, né, melhor, a ideia de que a realidade, né, ela é uma expressão, portanto, de uma diversidade de elementos, reforça a perspectiva de que tudo está deslocado, né? Desarticulado, porque isso vai influir na própria produção do conhecimento científico. Nós vamos ter pesquisas, estudos, ideias, pensamentos que vão justificar o micro, né? É importante pesquisar que o local, não necessariamente vincular ao conjunto, não importa. O estudo específico ali de um objeto, de uma coisa, de uma relação, né? De um processo. Então, isso vai constituir, portanto, os fundamentos, né, do pensamento pós-moderno, que vai ter expressão em vários pensadores, né? François Lyotard, Gilles Deleuze, Guattari, e tantos outros que vão desenvolver uma reflexão ou reflexões teóricas com base em um novo paradigma, né? Paradigma este que se baseia fundamentalmente no ecletismo metodológico, ou seja, todas as perspectivas metodológicas convergem para a organização ou para a fundamentação do discurso pós-moderno. Né? Tudo é válido, é uma amálgama, vamos dizer assim, indistinto, de várias metodologias que são utilizadas para explicar a realidade, porque ela é fragmentada, ela é volúvel, ela é dispersa, ela não tem raiz propriamente, e, portanto, é o pensamento mais legítimo para explicar esse novo momento histórico, né? Essa nova condição da existência humana. O problema é que a recusa metodológica da totalidade, por exemplo, pelos pensadores pós-modernos, acaba se tornando um equívoco epistemológico. Né? Porque reduzir a realidade a um conjunto de relações e processos sem conexões ontológicas entre si resulta, inevitavelmente, na construção de conhecimentos desagregados, destituídos de mediações concretas, sem vamos dizer assim, sem o firmamento necessário que é a unidade dialética da história. Né? Então, desse modo, a destotalização do pensamento pós-moderno pressupõe, como vai dizer Daniel Ben-Said, né? Daniel Ben-Said vai dizer isso, né? Que a destotalização do pensamento pós-moderno, ou a recusa da perspectiva da totalidade no pensamento pós-moderno, pressupõe paradoxalmente a mediação de uma totalidade articulada e sua determinação em última instância. Na falta disso, a sopa de legumes literários e o caldeirão de culturas mercantis constituiriam nem sequer mais um pensamento. Ou seja, esse ecletismo, essa dispersão do pensamento em vários âmbitos, sem necessariamente vinculá-los a uma totalidade concreta, concorre para uma degenerescência teórica. Porque o pensamento desarticulado, ou seja, a ausência de um horizonte da totalidade, impossibilita o conhecimento de pensar os processos enquanto a unidade de contradição,
enquanto uma unidade de relações e processos que estão necessariamente vinculados. Nada está desarticulado entre si, tudo tem relação, né? Essa é uma das questões, né? Então, assim, a dialética marxista é exatamente pensa exatamente o contrário de tudo isso, né? Em Marx, a dialética, ela é concebida fundamentalmente em termos materialistas, ou seja, a realidade existe concretamente. A realidade é uma objetividade social, historicamente construída pelos homens e mulheres em suas diferentes esferas de atividades. A economia, a política, a cultura, tudo constitui um processo objetivo, né? Ou seja, os pressupostos da dialética marxista estão baseados na constatação ontológica de que a realidade é uma materialidade objetiva e processual, historicamente constituída, né? Pelos homens e mulheres em suas relações de produção, ações concretas, né? A dialética marxista, nesse sentido, assume uma configuração objetiva, que considera o ser social, a realidade concreta, suas relações e processos, um todo dialeticamente estruturado. Né? É importante destacar aqui, Fred, e até dissipar um mal-entendido ou um equívoco de considerar o marxismo ou a perspectiva da dialética como um totalitarismo. Já vi falar, já ouvi várias pessoas falarem assim, o marxismo é totalitário, é um pensamento totalitarista. É um equívoco, assim, elementar, sabe? Porque a ideia da totalidade em Marx não implica em esgotar tudo da realidade e muito menos ser um totalitarismo, no sentido político. Por exemplo, o stalinismo foi um totalitarismo, mas o stalinismo não tem nada a ver com o socialismo científico, com o autêntico marxismo. O stalinismo é uma degenerescência de uma apropriação equivocada, mecanicista, vulgar do marxismo, né? Nós sabemos que o stalinismo esterilizou o elemento dialético do marxismo, né? Tornando um marxismo uma doutrina enrijecida de pesquisa da realidade, né? Enfim, então, o totalitarismo não tem nada a ver com a perspectiva da totalidade em Marx, em Lukács, por exemplo. Totalidade é uma categoria ontológica do real. E, enquanto princípio metodológico, ela constitui um elemento fundamental da dialética. Nos permite compreender a realidade enquanto um todo organicamente articulado. Um todo historicamente constituído de relações, processos e conexões. Certo, Fred? Isso, Marcondes, é muito importante isso que você destacou, né? E eu gostaria de frisar o seguinte, que o pensamento marxista é dialético porque a realidade é dialética. O pensamento marxista trabalha com totalidade porque a realidade é uma totalidade concreta. A dialética tem no seu âmago a historicidade, como disse o Marcondes, porque a realidade é histórica, né? Contraditória. Né? E eu queria, para concluir, Marcondes, que você nenhum pensamento desencarnado da realidade, né? Por mais distante que ele procure parecer. Eu queria comentar um fato, né? É claro que não é uma relação de causa e efeito, né? Mas eu queria fazer essa pergunta, porque eu acho que o sentido das nossas reflexões teóricas é saber como é que a teoria influi na realidade. Então, veja, em que sentido, Marcondes, essa postura do pós-modernismo de questionar a realidade dos fatos, dizer que é narrativa, influenciou de alguma maneira as fake news
que foram instrumentos, né, de movimentos reacionários de extrema direita, né? Porque quando você diz que a realidade é só uma interpretação, aí eu faço a pergunta para você. Então é só uma interpretação o Holocausto, né? O machismo é só uma interpretação, a exploração é só uma interpretação, né? Então, como é que você vê essa correlação, né? Não estou dizendo, né? Porque é óbvio, há muitos pensadores e pós-modernos, né? Que inclusive se colocam com posturas bem à esquerda, né? Que se colocam ao lado dos movimentos sociais. Nós estamos falando enquanto teoria, né? Até que ponto, por exemplo, você dizer que a ciência, não existe uma ciência, né? Certo? Até que ponto isso também vai influenciar, claro, se não existe ciência, se a ciência se confunde muitas vezes com a literatura, eu vou dizer aqui para você, uma péssima literatura, até que ponto você fazer campanha contra a vacinação, você dizer que a Terra é plana, né? Tem um substrato, né? Uma recorrência a um discurso que nega, como você disse, a própria realidade objetiva e a nossa capacidade de compreender a realidade objetiva e intervir na realidade objetiva. Ótima questão, Fred. Vejamos o seguinte: o pensamento pós-moderno ele desconsidera a legitimidade de qualquer critério de verificação entre a correspondência entre teoria e prática, entre pensamento e realidade. Para eles, a ciência se baseia, por exemplo, no consenso intersubjetivo dos cientistas. Se um grupo de cientistas chegar à conclusão sobre um determinado fato ou acontecimento, a comunidade científica legitima, chancela como verdadeiro. Certo que não necessariamente possa existir correspondência entre a teoria e a realidade, ou seja, mas o critério é a subjetividade do cientista, né? E aí, inclusive, isso foi até denunciado naquele livro do Jean Brigmont, e outro autor que me falha a memória, escreveram em conjunto esse livro, que é Imposturas Intelectuais, que é exatamente uma crítica à desonestidade intelectual de muitos pós-modernos, que fazem um uso e um abuso de conceitos científicos, assim, sem nenhum rigor, sem nenhum compromisso com o critério de verdade da realidade, né? E aí o pensamento pós-moderno, ele não se baseia num critério legítimo para aferir os fundamentos da realidade. Por quê? Porque para eles não há verdade. Há verdades, né? Não há essência da realidade. A realidade não é ontológica. Eles negam a ontologia, né? Então, isso seguramente desencadeou perspectivas de pensamento que não tiveram nenhum zelo com a busca da verdade das coisas, do mundo, da realidade. Porque a ciência, na sua acepção clássica, é uma resposta objetiva, baseada numa verdade, sobre os acontecimentos da natureza ou da sociedade. O que é a fake news, senão uma ausência total de critérios sobre o que é verdadeiro e o que é o falso? Ou seja, a fake news, ela se baseia exatamente em inverdades. Ou seja, seus postulados, suas ideias, suas noções de mundo, elas deslegitimam a realidade. Ou seja, elas não estão preocupadas com a verdade do real. Por quê? Porque as fake news atendem a um compromisso ideológico da classe dominante, que não tem nenhum pudor em mentir, em iludir as pessoas com ideias sem fundamento, sem fundamentos, ideias sem nenhum critério de justificação
científica, no sentido clássico da palavra, a ciência no sentido clássico da palavra, né? A explicação dos fundamentos, dos processos, das relações do mundo natural e da sociedade, como a biologia, como a história. É tanto que os bolsonaristas, por exemplo, eles odeiam o conhecimento. Por isso que são negacionistas, eles negam a ciência, né? Porque a ciência explica a verdade dos fatos. Eles não querem explicar a verdade dos fatos, as causas da violência, da pobreza, da miséria, né? As causas da corrupção. A verdade esclarece a consciência das pessoas sobre o real. Né? E a fake news é o contrário, ela ofusca qualquer possibilidade de verdade, porque assim conforma as pessoas a uma condição de alienação, vamos dizer assim, né? E, portanto, o pensamento pós-moderno, ele, indireta ou diretamente, ele corroborou, né, para a fundamentação das fake news. Em que sentido? Não há verdade, não há critério de verdade, o sentido da realidade depende da minha subjetividade. Então, você não tem ciência, você tem doxa. Né? A fake news é baseada em meras opiniões ligadas a uma ideologia de classe. Né? Então, nesse sentido, o pensamento pós-moderno, ele joga, vamos dizer assim, uma pá de cal no pensamento crítico. Olha só, Fred, a ideia de que nós vivemos numa época pós-industrial, é a pós-verdade. Né? A pós-verdade se configura como a legitimidade da fake news. Não há mais critério para você dizer o que é verdade, a verdade dos fatos. Então, a verdade ela deixou de ter importância. Ela virou um jogo narrativo. Eu posso afirmar qualquer coisa sobre a realidade e justificar isso pelo consenso do grupo, né? Do segmento. Enfim, a ideia de que o fim das utopias, né? É uma noção bem definida pela perspectiva pós-moderna, ou seja, nada poderá ser feito para se ir além do capitalismo, pois esse sistema é o último refúgio da história humana. Isso é uma consequência ideológica das afirmações pós-modernas de que não há mais verdade, chegamos no fim das ideologias, no fim das utopias, a sociedade pós-industrial, é a época da pós-verdade, é a época da pós-modernidade, né? Então, toda tentativa de se fazer concretamente uma revolução social fatalmente resultará em fracassos, né? Frustrações, ilusões e arrependimentos. Olha o discurso de filósofos como Pondé, né? Ele é um expoente do pensamento pós-moderno aqui no Brasil. Ele nega qualquer possibilidade de revolução social. Né? E isso está diretamente ligado à ideologia de classe que ele defende, que é a classe dominante. Né? Então, os pós-modernos adoram preconizar isso, né? Desconstruir a historicidade dos processos sociais, pensar as possibilidades de revolução como uma coisa fora de moda. Este para mim, Fred, é um projeto consciente daqueles que querem manter intactos os pilares do sistema produtor de mercadorias. Né? Para tanto, o conhecimento científico precisa ser manipulado para atender os interesses, né, vamos dizer assim, dos homens de negócio, do mercado, da agenda neoliberal e suas instituições financeiras. Né? Então, ou seja, é por isso que a dialética marxista está do lado oposto do pensamento pós-moderno. Porque para a dialética marxista a realidade é conflito e contradição. E neste aspecto, né, a luta de classes é ainda a força motriz da história. Né? Com efeito,
a pesquisa científica, à luz do marxismo, busca entender o mundo, seus processos, suas relações, para transformá-lo. Por isso que a dialética marxista ela é um método revolucionário. Né? Por quê? Porque não basta compreender o mundo, e por isso que o marxismo toma partido na luta de classes, né? Ou seja, o pensamento não pode ser voluntarista, né? Não pode ser gratuito. O fato de vivermos em uma sociabilidade determinada pressupõe exatamente que essa sociabilidade ela é baseada em um conflito. E o pensamento ajuda a esclarecer a realidade para tornar a ação do indivíduo mais consciente. Contudo, o pensamento também pode se tornar um elemento de alienação, de alienação ética, de alienação moral, ou de estranhamento, né, podemos dizer assim, de alienação política, estranhamento ético, né? Porque sem uma crítica radical das condições de vida na qual nós vivemos, abre-se um grande espaço para a hegemonia, a perpetuação da hegemonia da burguesia, da classe dominante e em suas várias frações, né? Seja na política ou seja no pensamento. Por isso que o Pondé é um expoente do pensamento pós-moderno aqui na filosofia no Brasil, né? E ele, por exemplo, foi um dos que mais contribuíram para o antipetismo no Brasil, né? Para a negação das possibilidades do socialismo no Brasil. Né? Então, as incertezas pós-modernas, elas, assim, não cabem na amplitude e profundidade do mundo real, em seu movimento ininterrupto, né? A história é um campo aberto de possibilidades objetivas. No entanto, sem a concepção de luta de classes, no meu entender, tão fundamentais para a inteligibilidade das contradições sociais e os fatores concretos das transformações históricas, incorre-se no equívoco de naturalizar os problemas reais das condições de vida, das condições de existência dos indivíduos. Né? Se para o pensamento pós-moderno, que eu já vou concluindo, o que prevalece como postulado epistemológico de compreensão da realidade é perceber e relativizar as subjetividades fragmentadas, descentradas no cotidiano, então as pequenas causas sem rumo preciso perdem seu sentido, em virtude da continuidade de uma vida cada vez mais alienante, coisificada, reificada. Portanto, sem fazer concessões ao discurso pós-moderno, né? Nós acreditamos na repolitização das formas de luta social, enquanto uma tarefa que o próprio movimento da classe trabalhadora e o conjunto dos movimentos sociais devem colocar para si, no sentido de repensar as estratégias de ações revolucionárias que possam abrir concretamente os caminhos rumo à sociedade comunista. O marxismo busca a verdade dos fatos com base em critérios científicos. O pensamento pós-moderno não tem critério para buscar a verdade da realidade. Portanto, ele é suscetível a ilusões, a mentiras, a engodos, porque não é um pensamento sem rigor. Né? Então, finalizo essa minha exposição aqui, afirmando a necessidade urgente de ampliarmos os espaços de pesquisa e estudo no âmbito do marxismo, porque é a alternativa. O marxismo é a alternativa, né? Por conseguinte, o comunismo é a alternativa ao capitalismo. Né? É isso, Fred. Marcondes, muito obrigado, tá certo? Eu acho que
Foi muito boa essa sua exposição, essa articulação entre dialética marxista, pós-modernismo e fake news. Como, primeiro, qual a postura do marxismo diante da realidade, segundo, como é a postura do pós-modernismo, e terceiro, como é que há uma articulação na atual conjuntura da luta de classes entre a postura do marxismo, a postura pós-moderna e essa rede, né, esse avanço, né, por meio da mídia, das redes sociais, das fake news, né? A gente sabe, você é historiador, que historicamente a mentira sempre foi um instrumento das forças de extrema-direita, né? Hoje nós temos a mentira sob o manto infiltrada das redes sociais. Então, grande esclarecimento. Ficamos por aqui e até a próxima.